Bom dia, meus amados. Mais uma gravação, mais um dia na presença de Deus. Vamos falar sobre o amor e a justiça que prevaleceu sobre uma questão difícil. Mas vamos falar sobre o amor. O amor de Deus é fundamental em nossas vidas. O amor de Deus é importante sobre as nossas vidas. Quando nós nos transformamos, quando nós mudamos a nossa visão, mudamos a nossa mente, nós aprendemos com o Senhor uma nova forma de vida, sobre a sua direção, sobre a nossa mudança de caráter. Nós vamos nos fortalecer com o poder daquilo que o Senhor tem nos oferecido do amor. E o fruto do seu Espírito, quando é nos dado, ele vai nos mostrar uma conduta, uma forma de vida. Algumas coisas do fruto do Espírito nós vamos trazer para dentro de nós e nós vamos aplicarmos no nosso dia a dia. Vamos conhecer algumas coisas do fruto do Espírito. No livro de Gálatas 5, 22, Gálatas 5, 22, vamos ver aqui rápido. O Senhor vai nos mostrar aqui coisas interessantes sobre o fruto do Espírito. Mas o fruto do Espírito é caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. Então se percebe que tudo isso do fruto do Espírito está relacionado ao amor, à mudança de caráter. E a lei não tem poder sobre isso, porque ela não tem autonomia para controlar aquilo que é do fruto do Espírito Santo, que é de uma forma espiritual, natural, da mudança do caráter do ser humano. E nós vamos nos fortalecer, nos renovar e aprender e pôr em prática essa nova forma de vida. Porque deixamos de ser uma pessoa de uma natureza e passamos a ter uma nova natureza e uma nova forma de vida. O amor ainda vai nos mostrar uma coisa, que o Senhor, ele nos escolheu. E como ele nos escolheu desde a fundação do mundo, e ele vai nos mostrar que para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em caridade, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade, em 1 Efésios 4, 5. Então nós fomos escolhidos, nós somos filhos, nós passamos a ter um novo caráter, passamos a ser uma nova criatura, passamos a ser uma pessoa fortalecida pelo amor de Deus e passamos a ter uma mente, uma nova visão, uma nova conduta. E Deus vai nos mostrar em Romanos 12, vamos até Romanos 12. Em Romanos 12, ele vai nos mostrar
uma coisa muito interessante. O Paulo vai nos aconselhar. Rogo vós, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Em versículo 2, e não vos conformes com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimente qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, nós precisamos mudarmos, nós precisamos ser uma pessoa que ande no centro da vontade de Deus. E vamos colocar aqui no versículo 13 uma coisa muito importante. 13, versículo 13, capítulo 13, versículo 10. O amor não faz mal ao próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. Então, você vê que a lei, para ter uma autoridade perfeita e justa, ela precisa do cumprimento do amor. E o amor, sendo justo e perfeito e agradável aos olhos de Deus, ele vai ter um grande efeito. Quando o amor é corrompido, quando o amor não é um amor puro, verdadeiro, a justiça vai ser uma justiça fora do amor de Deus. Então, para que a lei seja cumprida de uma forma justa, clara e verdadeira, é preciso que o amor esteja presente. E o amor vai ser e sempre será a autoridade maior em todo lugar, tanto no céu como na terra, porque o amor é o próprio Deus em nossas vidas, em nossas mentes, em nosso coração. Vamos ver uma questão aqui em que o amor teve uma importância muito importante na vida de duas pessoas. Vamos para o livro de Reis. Livro de Reis aqui, nós vamos encontrar uma questão aqui que o amor teve a autoridade e a lei teve que entender que sem o amor nada poderia ser daquela forma. O amor precisou chegar para poder mudar aquela situação. Trata-se de uma época do governo de Salomão e ele vai julgar uma causa onde duas mulheres prostitutas eram pecadoras, porque era prostituta, moravam juntas e ambas estavam num tempo de gestação. E uma delas vai ter um filho. Essa vai ter um filho e depois de 3 dias, a outra vai ter filho. Queridos irmãos, vai ter um processo difícil, um processo em que as batalhas vão ser
dolorosa, porque ela vai ter um filho e depois de 3 dias a outra vai ter o outro filho. E elas estão morando na mesma casa. O que vai acontecer é que uma das mulheres vai dormir sobre o filho e o filho vai morrer sufocado. E aí o que vai acontecer? Ela vai se levantar à meia-noite e vai pegar essa criança e vai trocar. E ao amanhecer do dia, lembre-se que uma tem um filho, a outra com 3 dias depois tem o outro filho. E o filho vai falecer. E vai haver essa troca na meia-noite daquela noite. E ao amanhecer do dia, uma vai perceber que o filho que está morto não é o seu filho. Você observa uma coisa: o inimigo, ele não tem horas para fazer as suas maldades, mas ele tem uma hora que ele tem um privilégio, que ele tem uma vontade de fazer as coisas, que é o horário em que muitas pessoas estão dormindo, que é meia-noite. Você vê que muitas das pessoas desse horário estão dormindo, então eles têm um horário preferencial. Ele não tem horas para agir, ele age em qualquer horário, mas ele tem uma hora preferencial para agir. É justamente no horário em que você está se descansando. Então, aprendemos aqui com Jesus que nós temos que ter estratégia, que nós temos que ter horários para descansar, horário para agir, e que nós precisamos ser vigilantes a todo tempo, porque o inimigo ele procura os momentos em que você não está vigilante para poder agir. E aquelas mulheres estavam dormindo, só que uma percebeu que o filho estava morto, mas o inimigo vai usar ela num horário da sua maldade e vai colocar a criança que morreu no horário em que aquela estava descansando. Então nós precisamos estar atento, vigilante, quebrando as cadeias, lutando contra o mal, buscando formas e horário para estarmos atentos. Meia-noite, 1h da manhã, 2h da manhã. Horários inconvenientes para o inimigo agir. Nós temos que cortar as cadeias e os laços e buscar nesses horários formas de combater o mal, para que ele não venha trabalhar em nossas vidas, em nossas mentes e em nossos corações. Aprendemos aqui que o inimigo usou aquela mulher num horário em que ela não estava vigilante. E agora vai começar uma batalha na justiça, porque ela vai ter
que ir diante ao povo e diante de Salomão para fazer um julgamento de uma situação que para muitos era difícil. Mas só que o Deus do impossível deu a Salomão aquilo que nenhum ser humano teve o privilégio na terra. Foi a sabedoria e a inteligência. Esse foi o único homem que adquiriu de Deus a sabedoria e a inteligência para fazer um julgamento de um povo, por ele achar uma população muito grande e ele ser incapaz de administrá-la. Porém, ele já estava separado para esse governo. Então, quando Deus separa uma pessoa para estar à frente de alguma coisa, Deus vai dar a estrutura, vai dar a capacidade. E ele foi sábio em não pedir riquezas e não pedir coisas que lhe exaltassem, mas pedir coisas para ele saber governar o povo. Pediu sabedoria e inteligência. E a sabedoria e inteligência transformou ele, o grande rei, em uma pessoa riquíssima para fazer com que o governo fosse um governo de uma justiça justa. Porque o amor de Deus estava naquela situação. E então elas vão questionar sobre o filho. Uma vai dizer que estava dormindo e que ela colocou a criança lá e que o filho era dela. A outra vai dizer que o filho não era dela, que o filho era da outra, e vai ser aquela luta, aquela dificuldade. E Salomão então vai ter uma grande sabedoria. Vai pegar uma espada e vai dizer: bom, uma diz que o filho é dela, outra diz que o filho que não está morto é dela. Então vamos dividir esta criança para então sabermos de quem é verdadeiramente este filho. Deus vai colocar Salomão em uma situação em que ele vai mostrar que o amor vai decidir verdadeiramente de quem é aquele filho. A sensibilidade e o temor e a verdadeira mãe, em ver que ia perder o seu filho definitivamente, ela preferiu ver aquela criança com outra mulher, mas vê-lo vivo e crescer, do que perder o seu filho. Porque se ele divide aquela criança no meio, não há mais vida, não há mais dom. Então vamos perceber a atitude das duas pessoas. Uma vai dizer: não, Senhor, é melhor que dê a ela. Melhor que dê a ela. E a outra vai dizer: não, nem eu e nem ela. Você vê que a maldade satânica, a maldade, a inveja, o ciúme, o ódio, a vontade de ver a outra perder o filho porque ela havia perdido dela a satisfação de ver a outra passando pelas mesmas dores, ou talvez vendo
e se glorificando de uma derrota por questões de invejas e ciúme. A inveja e o ciúme são artimanhas do inimigo. E aí então Salomão vai ver que verdadeiramente a mãe era aquela que preferiu perder o seu filho e dar para outro, para não ver o viver. E Salomão vai dizer: não, dê esta criança para ela, porque verdadeiramente ela é a mãe. A sensibilidade do amor, a virtude do amor foi a decisão sobre a lei. Então, quando há um verdadeiro amor, há sinceridade, há um compromisso, há uma fidelidade. Quando há um verdadeiro amor, Deus está presente, por mais difícil que seja a sua situação, por mais difícil que seja para você chegar àquele juiz, àquele advogado, para ele compreender que você verdadeiramente está falando aquilo, o amor vai prevalecer, porque vai chegar numa definição de entendimento que aquela pessoa está sendo justa com relação à decisão que vai ser tomada. Quando o amor não é corrompido, quando o amor não é comprado, quando o amor não é tomado pelos poderes do mundo, porque ainda que isso venha acontecer, a justiça maior sobre o amor de Deus vai cair sobre aquele que tomou a decisão de uma forma injusta para com aquela pessoa. Porque sobre ele estava a responsabilidade de dar uma causa justa para aquela pessoa. E pode ter certeza, juiz, advogado, se você tomar uma decisão injusta para com aquela pessoa, Deus vai cobrar de você. Porque acima de tudo está o amor sobre a lei. Que esta manhã todos tenham uma manhã abençoada e que o amor esteja sobre a vida de cada um, porque Deus é o centro de tudo e o amor é o centro de toda a lei deste mundo, porque sem o amor é impossível agradar a Deus.